Olá pessoal, tudo bem com vocês? Postando mais um vídeo aqui no canal. Já faz um tempinho que eu não estou por aqui, mas enfim, eu voltei. Aconteceram bastante coisas nesses meses, então por isso eu fiquei um pouco ocupada em voltar a fazer vídeos aqui pro canal. Em maio eu acabei me mudando para uma outra cidade e tive que fazer várias organizações, tanto na questão de mudanças como organizações de trabalho, em que esses meses foram bem ocupados para mim em relação a isso. Mas enfim, estou de volta. Eu espero poder trazer mais conteúdos aqui para vocês, tanto digital como também tradicional aqui para vocês. Bem, o vídeo de hoje é um vídeo que eu já tinha prometido faz tempo, mas enfim, estou gravando ele para vocês. É sobre... eu vou mostrar alguns materiais relacionados a livros, muito bons tanto para desenho como para pintura. Muita gente às vezes pergunta para mim, eu tenho dúvida, quais livros que você pode estar vendo e pode estar praticando também esses temas. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês. E se você gostar desse vídeo, deixe um like e inscreva-se também aqui no canal para não perder as próprias novidades que vinham por aqui. Bom, enfim, eu dividi esse vídeo assim, livros que são dedicados bastante para desenho e alguns livros que são dedicados para pintura. E para facilitar a sua vida, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo um link para você ver o PDF desses livros. Você também pode estar dando uma olhadinha neles físicos, que tem para vender tanto na Amazon e em outros sites. É legal vocês terem eles físicos, por exemplo, alguns que eu vou mostrar aqui. É bem interessante você ter ele físico do que do PDF, porque fica bem melhor para você fazer suas práticas, vamos dizer, tradicionalmente. Mas enfim, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que boa parte desses materiais eles estão na língua inglesa. Eu acho que só tem um livro aqui que eu tenho ele em português, mas por causa que é de uma editora aqui no Brasil. Mas geralmente quase todos os livros que vocês vão ver dedicado tanto para pintura digital ou pintura, desenho, eles são realmente em língua inglesa. Então é bom você ter um pouco do inglês básico aí, ou senão você vai usando o Google Tradutor ou algum outro tradutor para te ajudar nessa questão. Bom, o primeiro livro que eu vou apresentar para vocês, que é um livro muito bom, é um material completo, é um livro chamado How to Draw. Eu tenho ele aqui físico para mostrar para vocês. Que é esse aqui, para quem nunca viu ou conhece. Esse livro, ele é muito completo e muito bom, e ele é excelente, dedicado para desenho. Algumas coisinhas em relação a ele é que, para iniciante, ele pode ser bastante um pouco mais complicado de entender, porque ele é bem técnico e ele te mostra coisas mais relacionadas a desenho, principalmente de objetos mais, por exemplo, carros, máquinas, essas coisas. Mas tirando isso, não é um problema, porque isso ajuda bastante realmente. Mas se você é bem iniciante assim, você vai ter um pouco de dificuldade de entender ele, começar a entender ele. Então, é esse aqui, o How to Draw. Você pode encontrar ele tanto para comprar na Amazon ou na internet. Eu não sei se tem um PDF dele. Se tiver PDF, vocês vão estar vendo o link aqui embaixo na descrição. E se não tiver, infelizmente eu não encontrei. Mas assim, apesar que esse livro ele é acompanhado de um outro livro, tá? Normalmente pode vender ele junto ou separado, que é o How to Render. Só que esse How to Render eu separei para falar ele mais depois aqui, porque ele é bem mais puxado pro lado da pintura. O How to Draw, ele é do Scott Robinson, tá? Então vou dar só uma folhada para vocês dar uma olhada como que ele é por dentro.
Bom, e o próximo livro que eu vou mostrar para vocês, que é um material muito bom, principalmente para desenho, e que eu já utilizei ele nas minhas rotinas de estudo e prática de desenho, que é o Charles Barley, que eu tenho ele físico, tá? Esse aqui é o único livro que eu tenho, que ele é da editora Criativo, tá? E ele é traduzido, então ele tem uma introdução em português, então não tem nada aqui em inglês. É um ótimo material para você ter ele em suas mãos, é claro, mas eu disponibilizei o link também pro PDF dele, que tem um PDF, tá? Eu vou dar só uma explicaçãozinha do que seria esse material do Charles Barley. Na verdade, esse conjunto de materiais aqui é basicamente um curso em que você vai estar fazendo e progredindo ao longo desse curso, tá? Talvez eu faça um vídeo dedicado só a esse material e como você pode estar praticando ele, mas eu vou dar uma resumida no que eu fiz para estudar ele. Então, tô abrindo aqui, como vocês podem ver. O legal desse livro é que ele tem uma apresentação, basicamente fala sobre o Charles Barley, que foi um artista e um professor muito importante no estudo de desenho acadêmico, tá? Então aqui a gente tem uma apresentação. Basicamente o Charles Barley, esse material, ele é dividido em pranchetas, só que claro que tá escaneado, como vocês podem ver, ó. É vários desenhos e você vai estar basicamente fazendo o quê? Copiando eles, tá? Então, o curso basicamente do Charles é você copiar cada pranchetinha dessa, ou seja, cada página desse material. Então, aqui no início desse livro, ele vai estar explicando como você vai começar a fazer essas práticas de desenho, tá? Outra coisa interessante desse curso, que eu vou mostrar rapidinho, essa aqui é a primeira página, tá? Ele começa basicamente mostrando aqui os olhos, então, de vários ângulos, e vamos dizer que são um formato bem simples. Mas ele vai aumentando gradativamente a dificuldade, até chegar na última página, que você vai estar basicamente copiando estátuas, copiando partes de esculturas, copiando pinturas também e várias outras coisas. Então ele começa com partes de olhos, bocas e vai aumentando isso para corpo inteiro, render, então tudo isso. Então, um dos principais materiais que você vai ter que ter para praticar esse estudo, como eu tinha falado, é um material que é interessante você estudar ele na forma tradicional. Você pode fazer digital? Pode fazer digital, mas eu recomendaria você dar uma explorada no tradicional, porque eu acho que isso pode deixar as coisas mais divertidas. Primeira coisa, é bom você ter um bloco A3, tá? Então eu tenho um bloquinho aqui, só que a gramatura dele é igual Chamex. É fininha, tipo 75 gramatura. Esses bloquinhos, eles são baratinhos, até se encontra numa papelaria e tudo mais. Esse aqui específico é R$11,20. Então, o que eu fazia? É bom você ter um outro material, por exemplo, se você tem um cavalete ou algum lugar que você pode estar colocando isso de apoio, porque é uma folha grande, como vocês podem ver. Então, basicamente, aqui, ó, você vai fazer a sua prática nessa folha inteira. É importante, tá, gente, quando vocês fizerem essas práticas, não deixar espaços muito em brancos. Então, faz uma proporção certinha, tá? Qual é o intuito desse estudo? Basicamente, copiar o que está na prancheta. Quanto igual ficar, melhor vai ficar, tá? Outro material que vocês vão ter que ter, vocês podem fazer com grafite normal, lápis ou lapiseira, mas basicamente na prancheta foi feito com carvão. O carvão, você pode estar adquirindo o lápis carvão, porque ele é mais fácil de usar e
não fique sujando muito os seus dedos, porque o carvão, ele pode ser um pouco duro de você desenhar, então você tem que ter um pouco mais de força, tá? Outra dica também para praticar os estudos do Charles Bargue, tenta praticar ele desenhando em pé, não deitado. Se você for desenhando deitado, que pelo menos você tenha uma prancheta que fique em um ângulo, no mesmo ângulo da sua visão. Por quê? Porque tem aquele negócio que sempre se você desenha com a folha deitada, então o seu olho vai ver o ângulo do desenho diferente, então vai ter aquela proporção meio errada. Então você pode estar desenhando deitado, então às vezes a parte de baixo fica mais grande e a parte de cima fica menor, então fica meio distorcido, porque a gente cria essa distorção no olhar. Bom, o próximo material que eu vou apresentar e falar para vocês, infelizmente esse material eu não tenho ele físico, mas tem a versão PDF dele online para você dar dando uma olhada e vai estar disponível também aqui na descrição do vídeo. É do Andrew Loomis. Eu tenho dois materiais para recomendar dele. Um é bastante bom para pessoas que são um pouco iniciantes ou intermediárias em desenho, e um outro é um pouco mais avançado. O Andrew Loomis tem esses dois materiais, que o primeiro se chama... Espera aí que eu vou ter que ver o nome. Successful Drawing and Figure Drawing, tá? Esse primeiro livro que eu vou estar mostrando na tela para vocês, ele é um livro muito bom porque ele começa bem, vamos dizer, na estrutura de desenho mais inicial. Então ele começa com formas geométricas mais simplificadas para você e ele começa te mostrando um pouco sobre perspectiva, que é algo que muita gente tem dificuldade demais na questão de desenho. Então ele vai te mostrar algumas diante de formas geométricas, como a perspectiva é trabalhada, tanto na questão da construção de uma forma, como também a perspectiva em composições em um ambiente. O segundo livro, que eu vou estar mostrando aí na tela, que também não tenho ele físico, tem PDF dele disponibilizado online, que é o Figure Drawing. Esse livro ele é bem focado na figura humana. Então ele vai te mostrar para vocês sobre gestual, sobre anatomia, proporção, estrutura, partes do corpo. E ele vai também puxar bastante para um desenho mais renderizado. Então, tipo, renderizar um rosto, como desenhar um rosto, nariz, essas partes em específico. É um ótimo material, ele é bem completo e também ele está em inglês. Um outro material que eu também não tenho ele físico, mas tem ele em PDF disponibilizado online, que é do George Bridgman, acho que é o nome desse cara, George Bridgman, isso. Esse material, ele é muito bom, mas eu tenho alguns pontos sobre ele, para você que não manja nada de desenho iniciante. Não é um material recomendado assim para você, porque você já tem que ter uma ideia de gestual, de anatomia um pouquinho mais avançada, vamos dizer. Mas, para você que já está ali no desenho e quer ainda evoluir mais no seu desenho, é um material que eu te aconselho. Por quê? O Bridgman, ele tem uma forma de mostrar a anatomia de um jeito diferente. Então, ele te mostra gestualmente e anatomicamente as partes do corpo, como você pode estar desenhando de uma forma interessante. Então, por exemplo, tem páginas desse PDF que você vai estar vendo partes de como desenhar, tipo a mão, o gestual da mão, pés e partes do corpo. Um outro material que eu tenho aqui, ele é muito interessante, mas eu não sei se tem ele em PDF. Talvez quando eu estiver terminando de editar esse vídeo, talvez eu ache e coloque aqui na descrição. Se tiver, vocês podem dar uma olhada, se não é porque eu não achei. Mas enfim, eu tenho ele aqui físico, é esse livro aqui em especial. Ele é muito legal porque ele é dedicado à anatomia de animais. Então você que não sabe desenhar nada de animal, isso aqui ajuda demais. Ele mostra as partes de cada animal, então você vai ter vários conjuntos de animais e ele basicamente é desse jeito assim. Vou abrir pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Aí, ó. Tá vendo? Ele vai mostrar as partes dos animais, tipo, por exemplo, tem a pata aqui do animal, como que ele é em vários ângulos, tá? Ele tem, tipo, uma listazinha com número, numerando as partes dos músculos desse animal. Então, ele é bem específico mesmo, assim. Aí ele traz nas outras páginas, outro lado aqui, essa parte que é mais muscular do animal e a versão esquelética do animal.
O último material relacionado ao desenho que eu tenho aqui é um livrozinho pequenininho. Esse livro é um pouco mais diferente, ele é um livro dedicado na parte mais teórica e específicas em geral sobre desenhar e sobre desenho. Ele também fala um pouco sobre arte em si também, na questão de desenho. Ele é um livro bem leitura, então, para você que quer praticar seu inglês, eu aconselho esse livro aqui. Ele tem figuras, obviamente, quando ele tá falando de obras específicas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Ele tem algumas figuras bem teórico específico, bem teórico mesmo, tá, gente? Então, é um livro, assim, para as pessoas que querem entender mais profundamente sobre teoria, principalmente na questão de desenho e arte em si. Eu aconselho vocês darem uma lida nesse livro. Esse livro é em inglês, totalmente em inglês, então é bom você ter um inglês um pouco mais mediano, intermediário ou avançado, para estar entendendo a ideia do livro. O próximo material agora, dos materiais que eu vou apresentar aqui, são relacionados à pintura. Então, o primeiro que eu vou apresentar para vocês foi o que eu tinha falado no início. Ele basicamente é casado com aquele How to Draw. E aí a gente tem o How to Render, do mesmo autor, que é do Scott Robinson, tá? É um material completo, muito bom. Eu acho que não tem versão dele PDF. Se eu achar, eu coloco para vocês. Mas tem para você comprar aí na Amazon e em outros sites também, tá? Aliás, tanto How to Draw como How to Render, eles têm um aplicativo. Tem aqui um QR Code atrás do livro. Você acessa aqui e vai estar baixando o aplicativo deles. Então, o que acontece no aplicativo? Por exemplo, no How to Render, onde tiver marcado para você no livro, que você pode estar usando o aplicativo, basicamente ele vai escanear para você uma forma 3D, para você ver o desenho tridimensional. Ele mostra muito sobre a teoria de luz e sombra também, em um objeto, como que o objeto está se comportando na cena. Ele é bem técnico mesmo, tá, gente? Então, ele tem uns exemplos também aqui de pintura, de construção em 3D, tá? O próximo material que eu vou mostrar para vocês, infelizmente eu não tenho esse material também físico, mas tem PDF deles disponibilizado. É um ótimo material relacionado à pintura, que é do James Gurney. Ele é bem relacionado, obviamente, com pintura tradicional, porque alguns exemplos ele vai estar mostrando pintura tradicional, mas ele serve basicamente, pois fala de fundamentos, então fundamentos tanto vale para digital como tradicional na questão de pintura. Então, os capítulos desse livro são divididos, que eles vão te falar sobre luz, como a luz comporta no ambiente, cenas que eu tenho dias nublados, cenas que eu tenho dias mais ensolarados, cenas de inverno, como que cada objeto vai se comportar, até também dentro da natureza, como que cada cor ali vai estar comportando do objeto ali na cena. Então, é um material bem completo sobre esses fundamentos de pintura, de cores e luz e sombra. E eu sempre recomendo esse material para o pessoal que tem dificuldade de entender essas diferenciações de luz e sombra, de valores, entre outras coisas. E o meu último material que eu vou estar mostrando para vocês, esse material se chama O Ala Prima, de Richard Schmidt. Eu acho que o sobrenome dele fala assim, desculpe se eu estiver falando o nome errado.
Esse material ele é bastante usado também para pintura a óleo, porque ele mostra bastante técnicas dentro da pintura a óleo, mas ele fala bastante sobre fundamentos de pintura também. O legal é que esse material ele mostra um jeito interessante de você estar pintando, mas ainda mais que eu atualmente estou no processo de aprender pintura a óleo. É interessante de você ter ele físico até, porque principalmente se você for estudar tradicionalmente, é bom você ter ali do lado, assim. O estilo de pintura dele é bem texturizado, como eu falo, a la prima. Para quem não sabe, o termo a la prima é quando você pinta a tinta cru ali, direto na tela. A tinta óleo ainda tá crua, ainda não secou, você não fez etapas para secagem, para pintar em camadas. Então é um processo totalmente diferente, mas que eu acho que é bem interessante e deixa a pintura bem mais viva. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado ou te inspirado a buscar novos materiais para estudar e praticar e evoluir a sua arte. O vídeo fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like aqui, pois ajuda bastante. E inscreva-se aqui também no canal para não perder as próximas novidades e conteúdos que vierem aqui no canal. Muito obrigada e até a próxima!